Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente sexta-feira para todos nós. Desejamos a cada coração que aqui se faz presente um dia de muita paz, um dia de serenidade, um dia de tranquilidade dentro do nosso lar e dentro do nosso coração. Sejam todos muito bem-vindos. É com muito carinho que nós também convidamos a Jesus, o nosso Mestre Nazareno, para aqui estar conosco, nos abençoando, nos amparando e nos fortalecendo para a jornada da vida. Hoje, meus irmãos, nós estamos começando aqui o nosso momento em que unimos o Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem, com a obra 50 anos depois. E, meus irmãos, hoje nós estamos finalizando o capítulo 5. Ou seja, amanhã a gente já adentra no capítulo 6 desta obra. E lembremos, meus irmãos, que ontem nós encerramos de uma forma que deixou a todos nós curiosos. Exatamente. Quem será que era esse jovem rapaz que se aproximou de Nestório, Célia e Túlia ali no final do encontro dos cristãos na catacumba? Meus irmãos, este jovem rapaz era Ciro. Exatamente. Vamos aqui refrescar a nossa memória de quem era Ciro. Acredito que a gente não se esqueceu, pois ele foi bem marcante na história, mas vamos refrescar um pouquinho. Ciro é o grande amor da vida de Célia. Ciro era aquele escravo que salvou a vida de Célia, recebeu a liberdade, se apaixonaram, tiveram ali encontros para falar de Jesus, um grande laço de carinho um para com o outro, mas quando o pai de Célia descobriu que ela estava apaixonada por um ex-escravo, Euvídio não aceitou de forma nenhuma. Então ele mandou Ciro para longe de Célia. E Célia, então, ficou sem notícias de Ciro por anos e anos, meus irmãos. Lembremos dele, Ciro. E agora eles irão se reencontrar justamente nessa reunião cristã. E eu acho interessante porque não era para Célia estar nessa reunião. Lembremos que Túlia foi convidar, era Alba para estar nessa reunião, junto com ela. Só que no dia, Alba passou muito mal, não estava bem e pediu para sua filha ir no lugar dela orar. Então Célia foi. Só que nada é ao acaso. Acontece certos desvios aí no nosso caminho, imprevistos, coisas que a gente acha que é o destino, é o acaso, não é. É Deus, de uma forma ou de outra, unindo os nossos caminhos para a gente reencontrar muitos irmãos. Exatamente. Então, não foi à toa que Alba passou mal e não pôde ir nesse dia, que Alba falou para Célia ir. Não foi à toa, não foi ao acaso. Ela tinha que estar lá naquele momento. Foi um reencontro que Deus permitiu. Então, neste instante, Célia vai se reencontrar com Ciro. Só que nós teremos algo revelador para todos nós na história. Ciro irá chamar Nestório de pai. Ciro irá chamar Nestório de pai. Eles estão ali como se estivessem numa rodinha conversando. Ciro chega e chama Nestório de pai. Meus irmãos, vamos retornar lá para o início, nos primeiros capítulos da obra 50 anos depois. Lembremos que Nestório, quando ele foi capturado e feito de escravo, ele tinha acabado de perder a esposa dele,
E o filho dele, ainda pequenino, foi capturado também, feito de escravo e vendido para longe. Então, ele e o filho pequenino foram separados. Separados. Foram feitos de escravo, mas cada um foi vendido para um lugar. Só que agora eles se reencontram. Olha como são os caminhos da vida. Então, o filho separado de Nestório era Ciro, meus irmãos. Ciro. Eu fico impressionada lendo as histórias, como que Deus vai entrelaçando os caminhos. A gente vai reencontrando com um, fazendo as pazes com outro. E como que nós pensamos que os caminhos estão separados, mas quando a gente menos espera, Deus coloca todos nós no mesmo caminho. E eu digo não só da mesma existência, mas da reencarnação. Da reencarnação. Quantas almas a gente prometeu reencontrar aí que ainda aparecerão na nossa existência, para algo cumprirmos juntos. E eu vou afirmar novamente, não é ao acaso. É porque os caminhos têm que se cruzarem. Deus permitiu isso. Algo a gente ainda tem que cumprir com esses espíritos. E meus irmãos, então vejamos aí Ciro, filho de Nestório. Quanta alegria eles partilham. Célia, o coração de Célia está em plena alegria. Ela está revendo o grande amor da vida dela, Ciro. Eles conversam e é alegria pra cá, conversa produtiva. Eles estão se reencontrando. Reencontrando. E meus irmãos, Ciro irá retornar para casa com Nestório. Eles estão morando juntos. Eles vão retornar para casa, vão descansar depois dessa reunião com os cristãos. Célia também vai para casa junto com Túlia. Então, nesse momento, cada um vai seguir o seu caminho neste instante. Cada um vai para sua casa, porque a reunião terminou bem tarde. No dia seguinte, no período da tarde, eis que nós temos um infeliz momento neste instante. Ciro e Nestório são presos. E quem mandou prender eles foi Fábio. Fábio, avô de Célia, pai de Alba, sogro de Ovídio. Fábio, aquele que a gente já conversou muito sobre ele, que está falido ali financeiramente, mas continua ainda mantendo uma pose como se possuísse o todo o poder. A gente teve uma reflexão aqui dedicada a ele. Fábio descobriu que Nestório era cristão e fez um mandato ali para prender ele. E não só ele, mas Ciro e todos os cristãos que estavam nessa reunião. Ele recebeu uma denúncia que esses cristãos estavam se reunindo nas catacumbas. Então ele vai mandar prender muitos cristãos. Cerca de 300 pessoas são presas. Meus irmãos, neste instante começa uma nova etapa da história, porque é importante a gente pensar o seguinte: os cristãos eram extremamente perseguidos. Só que chegou um momento da história que era o seguinte: quando os cristãos eram presos, eles tinham uma opção. Se eles negassem a Jesus, abjura, como é falado, se eles negassem o Cristo, a fé em Jesus, eles eram libertados. Se eles jurassem que não iriam seguir mais Jesus, não seriam mais cristãos, o coração seria só romano, enfim, eles eram libertados. Então, eles passavam por esse processo. Os cristãos eram presos, mas se negassem a fé em Jesus, eram libertados. E aqueles que não negassem a fé em Jesus, aí sim teriam outras consequências. Sofriam humilhações, distratos e até a morte. E é neste momento que Nestório e Ciro, presos por serem cristãos, por estarem naquele dia nas catacumbas, é neste momento que eles começam separadamente a serem interrogados.
Eles passavam por interrogatórios e interrogatórios infinitos, infinitos, humilhantes, e eles vão ser interrogados. E Nestório vai ser questionado se ele realmente era cristão. Então era uma chance que ele tinha de negar a fé dele, de dizer, não, eu não sou cristão, e ser libertado. Mas Nestório não irá fazer isso. Quando ele estava na reencarnação como Públio Lentulus, ele negou que ele conhecia Jesus, quando ele estava lá diante de Pôncio Pilatos. Desta vez, como Nestório, em outra existência, ele não nega que conhece Jesus. Ele faz diferente. E aí, neste instante, ele não nega a fé cristã dele, em nenhum momento. E Emmanuel, ele traz um esclarecimento importante para nós, porque ele coloca que de mais ou menos 300 pessoas, cristãos, que foram presos, apenas 35 continuaram com a fé firme em Jesus. O restante negou que era cristão. O restante negou Jesus. De 300, apenas 35 mantiveram a coragem da fé em Jesus, em dizer eu sou cristão, eu não nego a minha fé. Olha que discrepância isso. E quando nós compreendemos este pedaço, Nestório está entre esses 35 que não negaram a Jesus, mesmo sendo ameaçado de morte, humilhado, destratado, maltratado, mesmo acontecendo tudo isso, ele não nega Jesus. E talvez, meus irmãos, quando a gente percebe esse trecho da história, nos clareia um pouco mais um olhar para uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa passagem nós encontramos também no capítulo 24, item 13. Allan Kardec coloca um trechinho do Evangelho de Mateus ali para a gente. E talvez compreender esse pedacinho aqui de Nestório que ele está passando e até esse contexto da história nos faz entender essa fala de Jesus. Pois o Cristo dirá, aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que estás nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32 a 33. Lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esse trecho no capítulo 24, item 13. Todas as vezes que eu passei por essa passagem do Evangelho, eu me questionava como essa passagem foi aplicada naquela época, como ela seria aplicada nos dias de hoje. Eu me perguntava a que ponto chegou para Jesus falar sobre a coragem da fé de assumir que se era cristão, que seguia o Cristo. E aí, quando nós vamos mergulhando na história, retornando a séculos atrás, e lemos 50 anos depois, o nosso olhar se amplia e percebemos que assumir ser cristão naquela época era um ato de muita coragem, de muita fé. Então, talvez hoje em dia, quando nós lemos essa passagem, aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, talvez ler isso pra gente, a gente possa pensar, mas hoje a gente consegue já assumir que é cristão, que segue a Jesus, a gente não tem tantos empecilhos, não somos perseguidos por isso. Mas Jesus disse isso há 2000 anos atrás. E lá naquele contexto, naquela época, tinha que se ter muita coragem para confessar e reconhecer diante dos homens que seguia os passos de Jesus. Porque todos que confessassem seguir o Cristo iriam para o caminho da morte do corpo físico, da tortura,
da humilhação. Então era um ato de muita coragem da fé assumir ser cristão. Lá naquela época. E nós vemos Nestório vivendo exatamente essas palavras de Jesus. Ele não abjurou, ele não negou, ele continuou firme em tua fé cristã. Mesmo sendo ameaçado de morte, humilhado, maltratado. Ele firmou a fé dele. Mas isso estamos falando aqui por volta do ano 131, alguns anos seguintes da história. Tem muito tempo isso. Mas como será que nós vivemos isso hoje, em pleno 2023? Como que essa passagem e esse momento se aplica na nossa vida? Como eu disse, hoje a gente não tem mais medo de negar ser cristão, porque não somos perseguidos, maltratados por sermos cristãos. Eu tô falando sobretudo na nossa sociedade aqui, no nosso contexto. Mas fato é, meus irmãos, que talvez não sejamos perseguidos por ser cristãos, mas temos que ter muita coragem para sempre escolher o caminho de Jesus ainda. E isso eu digo internamente. Pois é muito mais fácil a gente passar pela porta larga. É muito mais fácil a gente escolher o caminho do mundo. É muito mais fácil, através das nossas atitudes, negar a Jesus. Os ensinos do Cristo. Então, hoje em dia, temos que ter muita coragem para dar um passo pela porta estreita. Porque o mundo inteiro grita para nós seguir o caminho mais fácil. Porque a todo momento somos bombardeados na internet, na televisão, para a gente seguir o caminho fácil, o caminho mundano, o caminho das ilusões. A todo momento isso é estampado na nossa frente. A porta larga. Então temos que ter muita coragem, muita fé, para diante de tudo isso que nos chega das facilidades, escolher a porta estreita, que é o caminho com Jesus. E todas as vezes que a gente passa por essa porta larga das facilidades e que o mundo fala pra gente mesmo, tem que ir no caminho fácil. E muitas vezes somos titulados como bobos, sonsos, bonzinhos demais, por seguir no caminho de Jesus. Muitas vezes somos ridicularizados por termos paciência. Sofremos deboche porque a gente não entra em uma briga. Muitas vezes somos taxados de bobos por dedicarmos a nossa vida a Jesus. Então, o mundo a todo momento grita em nosso ouvido para a gente seguir o caminho das facilidades. E temos que ter muita coragem e muita fé para a gente seguir o caminho de Jesus, que não é o caminho das facilidades, não é o caminho do mundo. Todas as vezes que a gente segue esse caminho de facilidades, é como se a gente estivesse negando os ensinos de Jesus. Por isso a gente tem que ter muita fé, muita coragem. Hoje em dia essa mensagem talvez se aplique dessa forma na nossa vida. A coragem da fé de confessar e reconhecer Jesus em cada atitude nossa, em cada palavra, em cada escolha. Por mais que irão nos chamar de sonsos, de bobo, de bonzinhos demais, por estarmos seguindo o caminho de Jesus. Tem que ter muita coragem de reconhecer a Jesus através de cada atitude nossa, de não optar pelo caminho mais fácil, mas pelo caminho com Cristo, e que muitas vezes será o caminho de espinhos. Olha, meus amados irmãos, hoje nós encerramos por aqui o nosso evangelho com essa mensagem. Nestório está preso junto com Ciro, muitas outras pessoas foram presas e amanhã a gente começa o capítulo 6 e veremos daqui para frente o martírio de Nestório, como que vai ser a caminhada dele aqui na Terra.
Bom, meus irmãos, eu convido para a gente encerrar com Jesus em nosso coração, encerrar nossa sexta-feira de reflexões. Lembrando que essa é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz. Nos encontramos amanhã no sábado para começarmos o capítulo 6 desta obra e saber o que vai acontecer agora na vida de Nestório. Que assim seja.